Começamos a aplicar o corretivo em toda a pálpebra móvel, que ele serve também para fixar a maquiagem. Em seguida, eu pego o pincel de esfumar, mais gordinho, e começo a marcar o côncavo. Com movimentos circulares e vai e vem, eu vou aplicando a sombra. Não tá da cor real mesmo da maquiagem, por causa da iluminação. Tá mais amarelado, então ficou esse laranja, cor laranja. Mas eu prometo que das próximas vezes eu vou melhorando a cada vez mais. Quero muito a opinião de vocês e dicas de tutoriais que vocês gostariam de aprender também. Em seguida, eu ilumino abaixo da sobrancelha, assim ajuda a eu fazer a transição de cores para deixar mais esfumado. Volto com o pincel de esfumar e começo a mesclar as duas cores para deixar bem esfumadinho. O que manda nessa maquiagem é o esfumado dela, o degradê. Com o pincel lápis agora, com uma sombra mais escura, eu começo a aplicar abaixo do côncavo, que eu quero dar mais profundidade na hora de fazer o recorte. Ficar aquela marcação certinha, aquela profundidade bem bonita que dá aquele degradê certinho. Agora, com o pincel de precisão, vou aplicar a sombra marrom no cantinho externo para dar mais profundidade, porque eu vou fazer o recorte somente até no meio do olho, não vai ser um recorte completo. Volto novamente com o pincel lápis, sempre dou uma esfumada para tirar a marcação. Sempre volto de novo com o pincel de precisão, sempre para aplicar mais sombra, para dar mais profundidade. E com o pincel lápis eu vou esfumando. Agora em seguida eu vou fazer o recorte do olho. E é um semi-cut crease, só até na metade do olho. Eu vou aplicar o corretivo. E com o próprio dedo mesmo, sem chegar no final, eu vou dar uma leve esfumada, onde eu apliquei o marrom. Depois de ter aplicado o corretivo, eu vou começar a dar uma batidinha para tirar o excesso. Vou começar a aplicar as sombras, né? Desejadas, eu sempre começo com uma sombra mais clara, no cantinho interno. Pode ser um nude, um branco, a cor que você desejar. Eu sempre volto para reforçar a cor. Em seguida, eu aplico a segunda cor. De cima para baixo, apenas aplicando, não esfregando. E acabo voltando com a sombra mais clara. Volto com a sombra mais clara para fazer a fusão de cores, né? Para não ficar aquela marcação. Volto a aplicar marrom no cantinho externo para fazer a fusão de cores também entre o colorido com o marrom. Agora eu já apliquei, fiz um delineado até no final, não puxei. Com uma sombra preta, eu aplico no canto externo e começo a esfumar, a esfregar para tirar a marcação do delineado, deixar bem esfumado. Volto com o pincel
caneta com o marrom, sempre tirando a marcação. Sempre volto tirando a marcação, volto com o marrom novamente, aplico. Volto novamente com a sombra preta para dar mais profundidade. E sempre colocando o marrom por cima para tirar sempre aquela marcação da cor preta e deixar ela esfumada. Volto novamente com o pincel gordinho de esfumar e começo a esfumar para sempre deixar aquele degradê bonito, porque o que manda é o degradê, né, das cores. E assim eu vou fazendo, vou e voltando com os produtos até eu chegar no esfumado que eu quero. Agora eu pego o delineador em gel, começo a aplicar dentro da linha d'água. Máscara de cílios. E agora eu vou preparar a pele. Eu sempre hidrato ela com um primer. Aí eu aplico todo no rosto antes de fazer a limpeza. Depois de fazer a limpeza, desculpa. Pego as duas bases, eu sempre misturo uma mais oleosa com uma mais seca. Começo a aplicar com movimentos circulares em todo o rosto. Com a paleta de contorno, começo a fazer contorno em todo o rosto, na testa, nas bochechas, para afinar tudo, né? No nariz, aonde eu quiser diminuir, eu venho com contorno. Amo contorno, amo, não fico sem. Tem gente que não gosta, né? Mas contorno é tudo. Agora em seguida eu aplico o iluminador acima das maçãs, que ele dá um ar iluminado, um ar de boneca de porcelana, pele perfeita. E volto novamente com o pincel de esfumar para deixar menos marcado. Com um pincelzinho mais de precisão, eu começo a esfumar com as cores marrom claro que eu usei acima. Não é marrom, né? É mais avermelhado, só que aí ficou marrom. Aplico nos dois olhos. Agora em seguida eu aplico um marrom mais escuro. E depois, com o pincel de topo reto, eu aplico a sombra preta para dar mais profundidade, né? Assim eu faço o esfumado na parte de baixo, fica lindíssimo. Agora eu vou aplicar um batom, que aí no vídeo também ele ficou muito diferente, eu esqueci o nome dele agora. É o da Kate Von D, de longa duração, perfeito, lindo, lindo, lindo. Ele é um rosa, só que ele ficou um rosa diferente aí na filmagem. Finalizei a maquiagem, linda, espero que vocês gostem. Se gostou, aperta um joinha aí pra mim.
breve tem vários outros tutoriais. Beijinho, meninas. Muito obrigada.